Olá, bom dia. Você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos. Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, por esse dia que estamos passando, pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Essa pessoa que está orando comigo, Deus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dela. Talvez eu não a conheça, talvez ela não me conheça, mas o Senhor conhece todos nós e pode nos abençoar quando pedimos isto no nome de Jesus. E no nome de Jesus, assim oramos. Que Deus te abençoe, te dê graça e paz nesse dia. Vamos para mais uma mensagem de hoje. E a pergunta é: será mesmo que Deus despertou do sono? Este é o título da nossa meditação de hoje. Será mesmo que Deus despertou do sono? Bom, nós sabemos que Deus não dorme, mas esse título está embasado no Salmo 78, no versículo 65, só o título, porque nós estamos no livro de Êxodo e vamos ler hoje o capítulo 9, o versículo 5. Ontem paramos no versículo 4, vamos ler o versículo 5, porque depois que terminarmos, já terminamos a quinta praga, segue-se a sexta praga. Mas o Espírito de Deus me levou a recapitular a quinta praga, da quinta praga para trás, da primeira até a quinta, fazer uma recapitulação para você entender bem o que Deus está falando conosco e Deus está nos ensinando. Algumas pessoas estão estudando o livro de Êxodo comigo e eu quero lembrar a você que quando o Espírito de Deus me levou a ministrar sobre o livro de Êxodo, é porque nós ministramos por 4 meses e mais de 15 dias o livro de Gênesis. Então, para você entender bem o livro de Êxodo, é necessário que você entenda também o livro de Gênesis, porque foi de Gênesis que Deus resolveu separar um povo todo seu. Então entra a transição de Gênesis para Êxodo. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 9, que diz assim: o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Glória a Deus pelo que lemos, glória a Deus pela palavra dele lida. Pedimos a Deus que fale conosco no nome de Jesus e Deus falará certamente com você usando a palavra dele, e trará muito conhecimento e sabedoria a nós. Bom, vamos então. Deus então, estava ali lembrando da sua aliança, A Bíblia diz que Deus então lembra da aliança que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, e Deus desce para livrar o seu povo. Quando Deus separou o povo lá no livro de Gênesis, Deus separou um povo, mas não exigiu, não fez com que o povo deixasse de ser humano. Então, onde há o humano, aí há então possibilidade de erros, de mudança de ideia, de recuos, de pecado, de abandono, porque o ser humano é próprio disso. Então Deus sabia que estava lidando com pessoas capazes de cometer erros. E nós vemos a providência de Deus, o milagre de Deus, o amor de Deus em separar este povo, como ele foi amigo de Abraão, de Isaque, e andou com Jacó. Foi muito importante tudo isso. Vemos que Deus abençoou o Egito por causa de José e por causa do povo dele. E o que acontece é que você precisa lembrar que atrás de cada divindade, atrás de cada pequeno Deus, não Deus verdadeiro, mas pequeno Deus ou ídolo que o homem levanta, tem demônios atrás disso, porque os demônios são ministros do diabo e eles têm que trabalhar usando certas figuras, até menos figura de santos aí, de Pedro, de Paulo, de João, de Aparecida, disso e daquilo. Essas figuras, atrás delas, tem demônios com seus intentos, com as suas intenções. Então, se você for estudar a Bíblia, você vai entender que existe somente 2 forças. Uma toda poderosa, que é Deus, e uma que foi atribuída certa força ou certo poder, que é a linha diabólica e seus demônios. Como Deus trabalha com seus anjos e com seus homens que ele separa, também o diabo trabalha com seus demônios e com os seus homens que ele separa. E aí vemos então a entrada do povo no Egito. Deus abençoou o Egito,
mas foram trocando faraós. E os faraós se sentiam deuses encarnados. Então, estou recapitulando para você, porque quando entrarmos na sexta praga, e falaremos disso amanhã, Deus irá então tratar tocando em corpos humanos. Até então ele tocou na natureza, né, no exterior, no ar e na água, mas então ele vai tocar agora dentro dos corpos, não no exterior dos corpos humanos. Por isso, Deus nos levou a recapitular. Primeiro, quando Deus chamou Moisés, eu disse ontem que ele estava chamando um homem separado por ele para ir confrontar um outro homem que se dizia Deus, que era Faraó. Então Moisés, o representante do Deus Todo-Poderoso, do Eu Sou, vai confrontar a um Faraó que dizia representar não um só Deus, mas muitos deuses. Deus então manda Moisés dizer assim a Faraó: olha, Faraó, o Senhor dos hebreus, né? Você tem os seus deuses, mas nós temos um Senhor Deus e ele manda que você libere o povo para ir adorá-lo. Ele não quer o povo dele misturado com o teu e nem na tua terra. Quando eles falam isso, nós já falamos no passado que Faraó então diz o seguinte: que é isso, rapaz? Você está dizendo o quê? Que apareceu um Deus a vocês e este Deus agora quer me dar ordens? Não, para entrar no Egito quem manda sou eu e os meus deuses. E ele não apareceu a mim, não me ouvi a sua voz e vocês não irão. Então Moisés diz a ele: Faraó, você não está entendendo. Este Deus disse que vai combater aos teus deuses, inclusive a você que se chama Deus, e irá tocar com pestilência na tua terra. E então ele duvida disso, né? E aí começa então a batalha de Deus contra os deuses. Por isso eu intitulei a nossa mensagem de hoje: será mesmo que Deus despertou do sono? Então Deus tinha falado para Moisés: eu lembrei da aliança, né, que fiz com os teus patriarcas e os teus pais me honraram, eu fui amigo deles, eu andei com eles, mas agora eu quero que você diga a todos que eu sou o Senhor e que eu despertei do sono e que agora eu arregacei as mangas e vou descer para livrar este povo. Livrar de quem? Não era da garra de Faraó, era da garra dos deuses do Egito. Quem escravizava este povo eram os deuses do Egito, os falsos deuses. E então Deus diz para Moisés dizer: e ele tocará com pestilência. Mas qual era um Deus respeitado ali? Se chamava Rapi. Todos esses deuses que eu vou dizer, eles estavam debaixo da autoridade, debaixo do poder de Ram e de Shonsu. Ram era o deus do sol, o deus dominador, o deus poderoso, e Shonsu era o deus da lua. Então, esses deuses abaixo estavam debaixo da ordem desses deuses de cima, e todos esses deuses tinham um representante, que eram os faraós, neste período que Moisés então desce ali. O que ocorre então é que Deus diz então: bom, vamos começar esta batalha destronando, humilhando esses deuses, e eu vou começar por aquilo que eles chamam de sagrado. E o que acontece é que Deus então chama Moisés e Arão e transforma as águas do Egito, começando pelo Nilo, em sangue, né? Ou como se fora sangue. E este sangue, né, que entrou ali em todo o Egito, este rio sagrado por Faraó, agora causa nojo no povo por causa do odor desagradável. Então Deus humilhou Rapi, né, o deus do Nilo, porque que eles chamavam Deus do Nilo, né, porque eles pensavam que este Deus era o que atribuía ao Egito riquezas, honra, poder, né? Eles não precisavam de Deus para a chuva, porque o Nilo por si mesmo os abençoava, o Deus Rapi. E Deus humilha e transforma a água do Nilo em sangue, fazendo com que ela fosse uma água nojenta, fédica para o povo egípcio. Então, o Deus Rapi estava totalmente indesejado e humilhado pelo nosso Senhor Deus.
Ele então batalha agora, depois de humilhar o primeiro, com o segundo deus, que é o deus Hecate. O deus Hecate, ou a deusa Hecate, era a deusa da fertilidade e era com cara de sapo. A imagem dela era uma cabeça de sapo. E Deus então traz do Nilo, que outrora fora indesejável por eles, rãs e sapos, e isso se espalha no Egito e vai para toda a parte do Egito, nós já falamos isso. E então o que acontece? Estas rãs e sapos se tornam indesejadas, perturbando a paz dos egípcios, e Deus humilha então a deusa Hecate, e ela é indesejada. E depois disso, quando Moisés ora, aquelas rãs e sapos morrem e se torna um odor desagradável de novo, né, provocando aos egípcios. Então vem a terceira praga que acontece, e o que ocorre é que Deus, ele batalha com os egípcios ali, com os deuses egípcios, e a sequência da guerra entre os deuses continua, e ele entra então a atacar o deus da terceira, Osíris. O que era Osíris? Osíris era o deus dos mortos, né? Ele é aquele que dava vida depois da morte, era um deus poderoso, um deus tremendo. E o que acontece? Ele era o deus da terra ali, o deus do espaço, né? E de repente, ele então faz com que o pó do Egito, desse deus Osíris, se transforme em piolhos, coisa nojenta e perturbadora que ia para a cabeça de todos. Inclusive dizem que os egípcios, por não ter remédio para matar os piolhos, rapavam as suas cabeças para ver se ficavam livres destes piolhos. Então Deus desmorona mais um trono, que é o trono de Osíris, dizendo: quem é Deus da terra não é você, Osíris, sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Ele já havia feito isso com a deusa da fertilidade e havia feito isso com o Deus das águas produtoras de riqueza, transformando-as em sangue. De repente, Deus então trata com o quarto Deus. Esse se dizia o Todo-Poderoso, o Deus dos cadáveres, o Deus das moscas. E ele então, Deus batalha com ele quando faz com que viessem mosca em toda parte e perturbasse toda a parte do Egito. Só que isso não acontecia lá com o povo de Deus. Não dava para acontecer lá, porque Deus protegia o seu povo, e Deus falou: não, eu faço diferença do que serve e do que não serve. E de repente, o que acontece? Deus então desmorona esse falso deus do Egito, chamado de Baal-zebut, o deus das moscas, e diz: você não pode controlar Baal-zebut, eu te destrono, eu te humilho, porque você não vai conseguir livrar o teu povo das minhas mãos. E então Moisés volta em ação de novo, orando para que Deus tire esta praga e para tratar diretamente com Faraó, provando: Faraó, você já notou que 4 dos teus deuses são desmoronados e destronados, humilhados pelo nosso Deus. Deixa o povo ir, Faraó. E ele, fazendo falsas promessas, ele não deixa o povo ir. E então vem a quinta praga. A quinta praga, então Deus já desmoronou 4 deuses ali. Vem a quinta praga. E de repente, o que acontece? Deus então manda mortandade em todos os animais que estavam no campo. Ali havia deuses encarnados em animais, segundo os egípcios. E Deus então, depois de destronar e de humilhar 4 deuses no Egito, ele vem e humilha a Hathor, né? Que era a deusa que encarnava nas vacas. E humilha a Minevis e também Apis, que eram os deuses que encarnavam nos touros, nos bois. E os egípcios, então, tinham a impressão, né, na cabeça deles, que esses deuses estavam ali encarnados, e Deus vem e mata todos que estavam nos campos pastando. Num dia só, Deus destrói tudo isso aí e prova as 7 deuses do Egito que ele é o Deus verdadeiro. E por que Deus fez isso?
porque o nosso Deus sabia que quem estava levando o povo egípcio, crentes nesses falsos deuses, a oprimir o nosso povo, eram esses próprios deuses que são demônios. Então, quando você está aí oprimido por uma pessoa começa a te perseguir, não precisa olhar, porque o próprio Deus olhou e disse: a minha luta não é contra a pessoa de Faraó, a minha luta é contra os deuses, eu levanto guerra contra os deuses do Egito e os deuses deste Faraó. Então, para o homem Faraó, eu mando o homem Moisés para confrontá-lo, para não temê-lo e para dizer a ele: o nosso Deus é o Deus dos hebreus, o único Deus verdadeiro. E como falamos ontem, Faraó faz propostas, para que o povo adore ali, mas Deus quer que nós o adoremos num lugar separado por ele, como eu disse ontem. Por isso eu fiz essa recapitulação para você entender que o problema que você passa, o problema que você luta, o problema que você tem, não é propriamente contra a carne ou sangue. A primeira prova de Deus foi na natureza, foi na água, no elemento água. Depois Deus toca no ar, toca na terra, porque as moscas eram os insetos do ar para voar e comer cadáveres indesejados de enterro, indesejados de mumificação, indesejados pelo homem, que eram lançados na terra. As moscas ali, e esse Beuzebu, que é um Deus nojento, ele então ficava sobrevoando ali. Então Deus usou até aqui nas 5 pragas a água, a terra e o ar. E ele vai usar muito mais. Deus vai chegar a tocar lá no Ra. Deus vai tocar no Ra também, que eles diziam que era o Deus mais poderoso do Egito. Mas até então, aguardemos para amanhã a sequência do nosso estudo. Mas lembremos hoje, você e eu precisamos da proteção de Deus. Onde você está é guardado por Deus. Se você clamar a Deus, não adianta a gente só estudar e entender isso. A gente tem que trazer isso para a nossa vida espiritual e dizer: Senhor, todas essas pragas continuam na terra porque os demônios estão soltos. Os demônios não foram lançados no fogo do inferno. Então eles mudam de nome, de nação para nação, de país para país, de região para região, mas continuam sendo os mesmos demônios que trazem tristeza, traz aborrecimento, traz praga e traz destruição para as nossas vidas. Você e eu precisamos estar atentos a isso e orarmos e servirmos a Deus. Porque onde estivermos, eu e você, buscando a Deus, não haverá praga, não haverá demônio que subsistirá ao poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe sua família, em nome de Jesus. E a partir de amanhã nós vamos falar de pragas que tocam internamente os corpos. Mas é Deus atrás disso e é Deus sendo louvado. Que Deus abençoe você, abra o teu coração e fala: Jesus, eu preciso de ti, para que eu tenha defesa própria. Quando o inimigo tentar me destruir, eu tenha um Deus, o Senhor, que possa me defender no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E lembra, o teu Deus não está dormindo, ele está bem despertado para trabalhar a teu favor. Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.